Você já percebeu que alguns personagens e conceitos de Naruto Shippuden simplesmente não existiam no clássico? Pois é, parece que Kishimoto só foi lembrar deles quando o Shippuden já estava em andamento. Ou melhor, só foi pensar em desenvolver esses elementos depois que o clássico acabou. Meu pai lançou seu ninjutsu em mim, infundindo no meu ainda não nascido eu um espírito da areia. E o maior exemplo disso são os Jinchuriki. No Naruto clássico, a gente só conhecia dois, Naruto e Gaara, e acabou. Em nenhum momento era explicado que existia todo um sistema de bijus com caudas. Tanto a Kurama quanto o Shukaku eram tratados apenas como demônios. O nome dele é Shukaku e é a encarnação viva de um velho monge da aldeia da areia que foi selado numa jarra de chá. O Gaara, por exemplo, diz que o Shukaku veio de um monge de uma antiga vila e foi selada nele, de uma forma meia vaga. Já a Kurama é apresentada logo no primeiro episódio como um monstro que destruiu Konoha, e o quarto Hokage se sacrificou para selá-la dentro do Naruto. Ele sacrificou sua vida para capturar a besta e selar seu espírito dentro de um corpo humano. Mas é só no Shippuden que Kishimoto cria de verdade o conceito dos Jinchuriki, a ponto de ser necessário a própria vovó Tio parar a história e explicar tudo isso para Naruto, a Sakura e para a gente também. Do que está falando? Que besta com cauda? Bestas com caudas são espíritos demoníacos que possuem caudas. Existem 9 deles pelo mundo, cada um com características diferentes e um número diferente de caudas. Outro grande exemplo é o próprio Danzo, que só foi introduzido no Shippuden. E esse fato é realmente evidente, visto que seu real objetivo era ser o Hokage. E para isso, no Shippuden, ele usou a Vila da Folha destruída após a luta contra o Pain para assumir o comando, pois neste momento a vila estava em um total caos. Mas qual outro momento também teve no clássico que ele poderia também fazer a mesma coisa? E ele bem poderia ter aparecido no clássico, logo depois da luta do Orochimaru contra o Hiruzen, e acabou deixando a Vila da Folha sem Hokage nenhum, tanto que foi preciso que o Naruto mais o Jiraiya fosse atrás da quinta Hokage, a Tsunade. Então, com esse momento com a Vila da Folha em caos, era o momento perfeito para o Danzo aparecer. E ele não apareceu. Resolveu aparecer logo no início do Shippuden. Isso deixa evidente que ele nem existia no clássico, e só foi aparecer lá por Shippuden. Danzo não só era membro da facção Falcão, um grupo que se opunha ao terceiro Hokage, como estava por trás de um grupo separado dentro da Anbu, uma unidade de treinamento conhecida como a Fundação. Outro ponto que parece ter sido repensado foi a Vila da Nuvem. No clássico, ela é retratada quase como uma das grandes vilãs do mundo ninja. Eles tentaram sequestrar a Kushina Uzumaki para estudar seu chakra, e só não conseguiram porque o Minato salvou ela. Além disso, a Vila da Nuvem participou junto com outras grandes vilas do ataque ao país do Redemoinho, e resultou praticamente na extinção do clã Uzumaki, enfraquecendo Konoha ao eliminar seus maiores especialistas em selamentos. Eu gostei assim, amostradinho. Vou fazer logo sua passagem. E o ato mais conhecido, o incidente do clã Hyuga. Durante um tratado de paz, a Vila da Nuvem enviou um ninja para sequestrar a Hinata e roubar o Byakugan. Esse ninja acabou morto, e como resposta, eles ameaçaram Konoha com a guerra. A solução, exigir a morte do pai da Hinata. Mas quem acabou se sacrificando é o pai de Neji, que morre no lugar do irmão. Ou seja, essa vila tinha tudo para ser uma das mais odiadas da obra. Só que quando chega o Shippuden, de repente, ela vira uma das vilas mais carismáticas, com personagens icônicos como Killer Bee, o Raikage, o Darui, o C e vários outros. Mas o País do Relâmpago se recusou a reconhecer a tentativa de sequestro e criou problemas sobre a morte do ninja. É literalmente uma vila que apareceu do nada e já era uma das mais fortes e queridas. Peço desculpas pela mesa e pela parede. Anda, Darui, fala menos e corre mais. Outro poder que parece que só foi realmente pensado no Shippuden é o modo sábio. Por quê? Porque no clássico ninguém usava isso, ninguém sequer mencionava. E de repente no Shippuden isso vira uma das técnicas mais importantes da obra, sendo usada pelo Jiraiya, depois pelo Naruto e tendo um papel fundamental na história. Nosso oponente é um Sannin como eu, e o homem que matou o terceiro Hokage. E por fim, temos talvez a maior mudança de todas, o Zototsuken. A ideia da Kaguya como a mãe do chakra e a origem de todo o poder ninja simplesmente não existia no começo da obra. Isso é só introduzido no final do Shippuden, mudando completamente a escala da história. De repente, Naruto não era mais sobre vilas, guerras e ninjas,
Era sobre alienígenas, deuses e o fim do mundo. No fim das contas, a verdade é simples. Assim como muitos outros autores, Kishimoto foi criando e ajustando conceitos ao longo da obra. Algumas ideias surgiram no meio do caminho, outras só perto do final. Isso explica por que certas coisas em Naruto parecem tão bem planejadas, enquanto outras parecem ter surgido do nada. Pensando nisso, eu estou planejando fazer alguns vídeos pensando em uma melhor introdução para Kaguya e todo o conceito que foi introduzido. Se vocês quiserem, é só se inscrever no canal, curta esse vídeo aqui também se gostou e já deixe suas opiniões, o que vocês querem que eu reescreva na história de Naruto. Lembrando que não é desmerecendo a obra, mas apenas reformulando algumas coisas com opiniões de fã. E também algumas outras lutas, romances que poderiam ter acontecido na obra e não aconteceram. E aí, gostaram da ideia? O que acham? Deixem nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!